Olá, meu amado, minha amada, meu amigo, minha amiga, que a paz do Senhor Jesus esteja com você, meu querido, minha querida. Estamos juntos aqui na TV Rede Paulista, nossa TV, com o programa Jesus Leão de Judá, Cristo é o Leão. Eu estava ouvindo agora há pouco um louvor maravilhoso do Fernandinho, um homem cheio do Espírito Santo, inspiradíssimo, um homem que quando prega, quando canta, nós sentimos o mover do Espírito Santo de Deus. Nosso coração treme diante dos louvores que o Senhor faz brotar dos lábios daquele homem de Deus, o Fernandinho, e ele falava justamente isso. Cristo, ele é o leão, Cristo é o leão. Então nós não temos medo de nada, não temos medo do cão, não temos medo de nada e de ninguém, porque Cristo é o leão. Então eu desejo a você, meu amado, minha amada, que a paz de Jesus, a paz do Cristo Jesus, ele que é o leão da tribo de Judá, esteja com você, com a sua casa, com a sua família, em nome de Jesus de Nazaré. Que Deus abençoe muito você realmente. Meu amado irmão, minha amada irmã, muitas pessoas me perguntam, padre, por que certos acontecimentos na minha vida? Por quê? Irmãos, tudo tem consequência. O que o homem plantar, isto ele vai colher. São Paulo diz isso claramente na carta aos Gálatas. Na carta aos Gálatas, ele nos ensina justamente isso. Ele diz, o que o homem plantar, isto o homem vai colher. Você vai colher aquilo que você plantar, meu amado irmão, minha amada irmã. É isso que Paulo nos ensina aqui no capítulo 6 da carta aos Gálatas. Ele diz aqui, olha, Gálatas capítulo 6, versículo 7. Não vos enganeis, ou seja, não vivamos no engano, no erro, não. Não vos enganeis, se de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Isso está em Gálatas capítulo 6, versículo 7. Não vos enganeis, não esteja no engano, não, mas conheça a verdade. De Deus não se zomba, nós não brincamos com Deus, nós não brincamos da palavra, não brincamos de pregação, não brincamos na celebração do Senhor, na adoração a Deus. De Deus não se zomba. Devemos levar a sério a nossa fé. Levar a sério, com responsabilidade, a nossa fé, a pregação da palavra de Deus. Para mim, pregar a palavra de Deus, irmãos, é de uma seriedade tremenda, porque é a salvação das almas. O Senhor Deus, ele diz em Oséias capítulo 4, versículo 6, o meu povo se perde por falta de conhecimento. Então, muitas pessoas vivem perdidas, talvez seja o seu caso, meu amado, minha amada. Você, por não conhecer a palavra de Deus, você se sente uma pessoa perdida, uma pessoa que não tem respostas na vida, uma pessoa que vive buscando e não encontra as respostas nos lugares onde você frequenta. A palavra de Deus é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Está em João, capítulo 17, versículo 17. O Senhor Jesus, ele diz, a tua palavra é a verdade. Então é aqui na palavra que você encontra a verdade. E o Senhor Deus, ele nos diz, pelo apóstolo Paulo, no capítulo 6 da carta aos Gálatas, no versículo 7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Você apenas vai receber aquilo que você plantar. Quer um exemplo muito claro? Em Juízes capítulo 6, a história de Gideão. A partir do capítulo 6 de Juízes, começamos a história de Gideão. Gideão, judeu, claro, ele foi um dos 12 juízes de Israel. E diz a palavra de Deus, olha o que diz a palavra em Juízes capítulo 6. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso, o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes e as cavernas e as fortificações. Porque, cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra Israel. E contra eles se acampavam, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza. E não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Percebe, irmãos? O que diz lá Gálatas capítulo 6, versículo 7? O que o homem semear, isto ele colherá. Isso ele ceifará. E o que diz aqui Juízes capítulo 6, também capítulo 6 de Juízes? Que os filhos de Israel, o povo de Deus, o povo da primeira aliança, fez o que era mal perante o Senhor.
E o que é fazer mal perante o Senhor? Não obedecer às leis do Senhor Deus. E nós conhecemos as leis do Senhor Deus. Em Êxodo, no capítulo 20 do livro do Êxodo, nós temos aqui a explicação da palavra de Deus sobre o que é agradável ao Senhor. Primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim. Segundo mandamento, não farás para ti imagem de escultura, ou seja, ídolos para adoração. Lembra-te, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, Yahvé, Jeová. Quarto, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Para nós cristãos, é claro, o domingo, dia da ressurreição. Quinto, honra teu pai e tua mãe. Sexto, não matarás. Sétimo, não adulterarás. Oitavo, não furtarás. Nono, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Décimo mandamento, não cobiçarás a casa de teu próximo. Ou seja, tudo que o próximo tem não deve ser cobiçado por mim. Então, nós temos aqui em Êxodo capítulo 20 os 10 mandamentos. Em Juízes capítulo 6 diz a palavra de Deus que o Senhor Deus, porque Israel, os filhos de Israel, fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, o que acontece? Deus entregou os filhos de Israel nas mãos dos inimigos. Deus permitiu, sim, que os inimigos durante 7 anos triunfassem. Os midianitas, os amalequitas. E diz a palavra de Deus que todos os anos eles entravam e invadiam a terra de Israel, diz a palavra, e não deixava em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Veja, meu amado irmão, minha amada irmã, o que acontece quando o ser humano se afasta dos mandamentos de Deus. Êxodo capítulo 20. Medite em Êxodo capítulo 20. Veja os mandamentos da lei do Senhor. Não faça o mal aos olhos do Senhor. Viva, seja agradável aos olhos de Deus. E Deus não permitirá que os inimigos triunfem sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua vida. Deus pode até permitir, como diz aqui claramente em Juízes capítulo 6. Por que Deus permitiu que os midianitas e os amalequitas todos os anos entrassem, invadissem a terra de Israel e levassem tudo, não deixassem sustento algum, irmãos? Não ficava absolutamente nada para o povo de Deus, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Ou seja, o inimigo roubava tudo de Israel, dos filhos de Israel. Por quê? Israel fez o mal aos olhos do Senhor. Façamos o bem aos olhos de Deus. Sejamos agradáveis aos olhos de Deus. Vamos obedecer esta palavra, irmãos. A única regra de fé é a Sagrada Escritura. Conheça a Bíblia, leia a Bíblia, obedeça ao que está escrito neste livro e você com certeza será agradável aos olhos de Deus e Deus não permitirá que o inimigo triunfe na sua vida. Amém? Então confie. Lembre-se, o que o homem semear, isto ele colherá. Gálatas 6, versículo 7. Deus abençoe. Breve intervalo, voltaremos com a palavra do Evangelho. Olá, meu amado, minha amada, meu amigo, minha amiga. Vamos lá para a palavra do Evangelho do dia, porque a palavra do Evangelho é a palavra que liberta, que restaura. A palavra Evangelho significa boa nova, boa notícia. Por isso que quando nós anunciamos o Evangelho de Jesus, nós devemos anunciar o Evangelho com alegria. Devemos anunciar o Evangelho com autoridade. A Bíblia diz que Jesus falava como quem tem autoridade e não como os fariseus. Por quê? Porque Jesus falava, a autoridade de Jesus era a autoridade no amor. Ele acreditava naquilo que ele estava pregando. E os fariseus muitas vezes pelo menos tentavam viver a fé apenas por tradição. E a tradição, meu irmão, minha irmã, a tradição não nos leva à salvação. A fé, sim, nos leva à salvação. Você seguir uma determinada doutrina apenas por seguir, porque por tradição, porque o seu pai, ou a sua mãe, ou o seu avô, ou a sua avó, tudo bem, foi bom para o seu pai, para a sua mãe, para o seu avô, para a sua avó, mas pode ser que não seja bom para você, não é? Pode ser que aquela tradição não seja boa para você. Enfim, e você quer realmente fazer experiência na fé, não por tradição, porque nós seremos salvos não porque seguimos tradições, não porque seguimos costumes que herdamos. Não, nós seguimos a fé. A Bíblia diz que o justo vive pela fé. E o que é fé? Muitos perguntam, padre, o que é fé? A palavra de Deus nos ensina aqui, olha, na carta aos Hebreus,
no capítulo 11 da carta aos Hebreus, capítulo 11, no versículo 1. Hebreus, capítulo 11, versículo 1, que diz a palavra do Senhor. É muito interessante esse capítulo 11 da carta aos Hebreus, porque nos fala da fé. Primeiro, o que é fé, e depois os heróis da fé. Aquelas pessoas que viveram verdadeiramente a fé. Patriarca Noé, Abraão. Olha, o que é a fé? A fé, definição de fé segundo a Bíblia. A fé é a certeza de coisas que se esperam. Fé é certeza, não é dúvida. Fé é certeza. A fé é a certeza de coisas que se esperam. O que nós esperamos? A parousia. O que é parousia? Palavra grega. O final, a volta de Jesus. Quando o Senhor Jesus voltar em glória para arrebatar a sua igreja, a sua noiva para o céu. Naquele dia, naquele grande e tremendo dia, tão esperado dia, nós seremos arrebatados. Haverá o grande julgamento final. Então a fé é a certeza das coisas que se esperam. A convicção de fatos que não se veem. Irmãos, essa segunda parte aqui do versículo 1 de Hebreus 11 é muito, mas muito realmente profundo. É a convicção. Fé é a certeza de coisas que se esperam. Fé, a convicção de fatos que não se veem. Convicção, irmãos. Crer. Crer é ter convicção. Não é eu acho. Cristão, ele não acha. Cristão, ele tem certeza. Amém? Então, nós vivemos pela fé. Então, o evangelho, ele deve ser proclamado, deve ser anunciado com autoridade. Não como os fariseus, que viviam apenas por tradição. Mas os cristãos não vivem por tradição. Os cristãos vivem na fé. Porque fé é a convicção das coisas que não se veem. Então, vamos lá para a palavra do evangelho do dia. Mateus, capítulo 23, versículo 1 ao versículo 12. Abra a sua Bíblia, leia, acompanhe também, se for possível, acompanhe também a proclamação da palavra. Então, falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem. Porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. Amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e o serem chamados mestres pelos homens. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é vosso mestre, e vós todos sois irmãos. Porém, a ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque só um é vosso Pai, aquele que está nos céus. Nem sereis chamados guias, porque um só é vosso guia, o Cristo. Mas o maior dentre vós seja o vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Palavra da nossa salvação. Irmãos, este evangelho é muito profundo. Jesus está falando às multidões e também aos seus discípulos. Ele diz, na cadeira de Moisés, na autoridade, na cátedra, na cadeira, na autoridade de profeta, libertador, Moisés, Moshe. Moshe é o grande libertador do povo de Israel. Se assentaram os escribas e os fariseus. E agora Jesus começa a criticar, a fazer uma crítica muito grande à atitude dos fariseus e dos escribas. Ele diz para os fariseus e escribas, fazei e guardai, pois tudo quanto eles vos disserem, porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Ele está falando para os seus discípulos, para as multidões, que eles devem guardar e fazer
o que os fariseus e os escribas dizem, mas eles não devem, os discípulos de Cristo, imitar a vida deles, dos fariseus, a vida contraditória deles. Porque os fariseus, eles, como Jesus mesmo diz, atam fardos pesados e os põem sobre os ombros dos homens, entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Eu quero lembrar, irmãos, que para o judeu eram 613 leis. Havia lei, norma para tudo. Eram 613 leis, normas. Então, o judeu, ele tinha lei para tudo. Como lavar o copo, como lavar as mãos, como matar o animal, como cozinhar o animal. Enfim, tudo havia lei para tudo. E Jesus, ele diz, olha, vocês devem ouvir os fariseus, devem guardar o que eles dizem, mas não pratiquem a vida contraditória deles, a vida errada deles. Por quê? Eles falam, mas não fazem. Este é o grande desafio nosso também de cristãos do século XXI. Muitas vezes nós falamos demais da palavra e não vivemos aquilo que pregamos. É o grande desafio. Quando eu prego primeiro para mim, depois para os outros, para que as pessoas vejam em mim Cristo Jesus, como Paulo diz em Gálatas 2:20. Eu vivo, mas já não sou eu, é Cristo que vive em mim. E Jesus continua criticando os fariseus. Por quê? Eles falam, mas não fazem. Praticam todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens. Eles gostavam dos louvores dos homens. Alargam os seus filactérios, aquelas fitas que eles usam no braço, aqui perto do coração, com a palavra de Deus. Aqui também na testa, aquela caixinha que eles usam com o Shema Israel. Enfim, Jesus, ele vai contra tudo isso. Ele não vai contra a lei. Ele vai contra o farisaísmo, a hipocrisia daqueles que dizem que creem, mas não vivem aquilo que creem. Que nós cristãos sejamos diferentes. Cremos na palavra, vivamos na palavra. Amém? Deus abençoe a todos e até amanhã, em nome de Jesus, o Leão de Judá.